dele, a glória dele é para ele. Amém? Leia o que está escrito aqui, igreja. Continua. Quem quer ver a sua casa salva? Levante a mão assim. Amém? Todos nós. Mas eu quero te passar uma orientação, que você possa sair daqui carregando essa orientação. E eu te garanto, com todas as palavras, que vai surgir muito efeito dentro da sua casa, para esse propósito de salvação e outras questões também que estão abaixo da salvação, como um filho, um marido, uma esposa, um familiar abençoado. Qual é o meio, igreja? Para nós precisamos compreender qual é o meio de nós levarmos esse princípio de Deus, que tanto ele semeia no coração da igreja, e que muitas vezes tem dificuldade de compreender a base principal, que é salvação. Igreja, você pode ter os melhores conselhos, você pode ser uma pessoa que senta com os seus filhos, ou com o seu marido, ou com sua esposa, e por mais que você tenha razão em tudo que você fala, sabe por que não surge efeito? Porque o nosso conselho, a nossa palavra, ela não tem força comparado à palavra de Deus. Os teus conselhos podem fazer quem está ouvindo chorar, e a mamãe, ou seja, o filho vai dizer: mamãe, papai, eu não vou fazer mais. Entende o que está sendo ensinado, mas percebe que não há uma mudança. Ele até chora ouvindo os seus conselhos, e você às vezes até acredita naquele choro: poxa, agora vai mudar, agora as coisas vão acontecer. O choro está arrependido, não vai fazer mais. Mas lá na frente, eu estou falando de filho, mas isso é para tudo. Às vezes é para o seu marido, para a sua esposa, para quem você quer que alcance essa salvação. E às vezes você acredita, tem essa esperança que de fato vai acontecer a mudança, mas lá na frente você vai perceber que vai voltar a fazer tudo, se não pior do que fez antes. Mas sabe por quê? Igreja, que você nunca esqueça disso aqui. Nunca esqueça. A palavra que muda é a palavra de quem? De Deus. Ela volta vazia? A nossa volta. Os nossos conselhos, baseados em nossa própria teoria, se você não compreende, só para você entender, existe 3 estruturas, ou seja, 3 tipos de classe de pessoas. A gente estudando, a gente vai compreendendo que são os espiritualistas, os racionalistas e aqueles que nós somos. Eu me incluo nesse, o povo que dá reforma. Os racionalistas, eles querem entender a Bíblia e Deus tudo mentalmente, racionando as coisas. E os espiritualistas, eles esquecem a introdução, eles esquecem a escritura, eles acham que tudo é espiritual. Não existe nenhuma base. Não, Deus, eu vou pegar um texto e vou explicar do meu jeito e pronto, que Deus vai falar em espírito. E isso a Bíblia descreve. Só que quando fala da reforma, falamos de um povo que ele trata a espiritualidade, mas jamais esquecendo do contexto bíblico, da literatura bíblica, da base bíblica. A gente trabalha as duas coisas, e a gente precisa entender isso aqui. Você pode aconselhar quem você quiser, se as palavras são só suas, não vai surgir efeito. A palavra que não volta vazia é a palavra que sai da boca de quem? Mas Deus não vai se manifestar e falar para os seus. Ele faz isso através de quem? Quando nós, que somos de Deus, usamos essa palavra, significa dizer que Deus está tratando essa pessoa. Você pode ter certeza, pode chorar, pode não gostar, mas você vai ver resultado, porque está sendo ministrado, é a palavra de Deus. Quer ver mudança? Ensina a palavra. Quando você for aconselhar, não use os seus conselhos, use os conselhos de Deus. Os conselhos de Deus acerca de nós como pai. Ensina teu filho no caminho que deve. Pega essa palavra bíblica e traz para você.
Isso é o conselho de Deus, não é o meu conselho, não é o conselho de pessoas, não é uma orientação dos racionalistas, nem dos espiritualistas. É uma orientação de um povo que entende tanto a base espiritual quanto a base física. Amém, igreja? Nós precisamos compreender, não é as nossas palavras, não é o nosso conselho. E aí você entende quando uma pessoa consegue ganhar a sua família para Cristo, ela está trabalhando com a palavra. Meu bem mora para a igreja, meu filho vão para a igreja. É o teu conselho. Abra a Bíblia para ele. De fora ficarão os cães, os avarentos, os orgulhosos. E aí ele vai descrevendo. Você quer ficar de fora desse plano? Ensine a Bíblia para ele. Os teus conselhos, por mais que sejam bons, né? Tem até um ditado: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Gente, nós precisamos aprender, é a Bíblia. E quanto contra essa palavra, não existe argumentos contra esses ensinamentos. Quer ganhar sua família? Toda conversa que você for ter com ele, por isso é importante aprender a Bíblia. Meu filho, não faça isso. Roubar, beber, fumar, prostituir, não faz isso, isso é errado. Onde é que está escrito isso? Quem foi que disse? O senhor, a senhora fazia, e aí? Pega a Bíblia, ensine a Bíblia, anuncie a Bíblia. A palavra que sai da boca de Deus, não é da nossa, é de Deus, que não volta para Deus vazio. E Deus fala através de seus filhos. O porta-voz é você. É você que anuncia não a sua ideia, a ideia dele, a palavra dele, os ensinamentos dele. Amém, igreja? E aí por isso que às vezes a gente fica, poxa, mas como é que pode? O cara era incrédulo, mudou. Alguém pregou a palavra, não foi o conselho do outro, não. Não foi conselho de pessoas mais velhas, de pessoas mais experientes que mudou, não. Tem pessoas de mais idade que está com tanto problema que não sabe nem, está tão perdido que não sabe encontrar a porta de saída. Sabe por quê? Porque não tem a orientação de Deus. Palavra. Toda vez que eu conversava com os meus, eu pegava a palavra. E toda vez que aqueles que antes de mim vieram pregando para o meu pai, para minha mãe, para meus avós, para minha família, não conseguia. Porque às vezes usava como muitos fazem. Você vai para a igreja católica? Isso não é de Deus não, rapaz. Mas onde é que está escrito isso? Você acha que essa palavra vai surgir efeito ou vai para bom ou para ruim? Vai mais surgir efeito para o ruim. Porque eu me sentia afrontado, eu não conhecia a palavra de Deus. Mas os que vinham transmitir a palavra de Deus já vinham me agredindo com palavras, verbalmente. Você acha que eles me enganavam para Cristo ou me afastavam de Cristo? Afastava a igreja. A gente precisa ser inteligente, isso aqui muda o nosso cenário. Lê de novo, vamos lá. Não voltará para mim, mas fará o que me apraz, e prosperará. Foi designada para um propósito, vai ter resultado. Mas não é o meu conselho, nunca esqueça. É o conselho de Deus. Que conselho de Deus você tem para dar para os seus filhos? Se você não guarda a palavra, se você não entende a palavra, que conselho você tem para dar? Você só lembra que mentir é pecado. Qual é a consequência da mentira? Você não sabe. Você pode até dizer, vai me deixar fora do plano de salvação. É teu conselho. Pega um respaldo. Abra, está aqui, leia o que está escrito aqui. Me diga o que você entende com isso aqui. Me explica isso aqui. Isso vai ficar dentro dele. Não vai voltar vazio. Não vai voltar. Não, pastor, não sabe ler, não tem problema. Eu ganhei minha mãe, ela não sabe ler, está aprendendo a ler agora. Porque não existe isso. Sabendo ler ou não, quando você anuncia a palavra, está escrito, isso não volta vazio. Prospera, para a qual a palavra que foi anunciada, foi designada, ela vai fazer o que apraz para Deus, o que agrada a Deus, mudança, transformação e salvação na vida de quem ouve a palavra, não o meu conselho. Eu não dou o meu conselho, eu aconselho a Bíblia.
Eu direciono pela Bíblia. Não quer ouvir? Entenda, que nunca você esqueça. Muitas vezes, às vezes eu tinha isso dentro de mim e aprendi. Eu aprendi, passei com um pastor e eu senti isso. Como às vezes, talvez você conhece pessoas ou já passou pela mesma situação, de que a gente tem aquela sensação que o pastor se afastou da gente. Na verdade foi nós que enjoamos da palavra do pastor. E essa é a sensação que fica dentro da gente. Pastor não me liga, não me atende, pastor não faz isso. Não é você que não quer o conselho, porque sabe que do pastor, do homem de Deus vem o que vem de Deus. O conselho do homem de Deus é a palavra de Deus, não é o conselho dele não. E quando eu fico repudiando aquilo ali, eu não quero mais ouvir. Lógico que está me incomodando, o que é que eu quero ouvir com aquilo? E a sensação é que é um rádio, parece que todo culto que está repetindo a mesma coisa. Não é, porque é Deus que está falando com a pessoa. Amém? Como salva a família, igreja? Como é que salva a família? Usando a palavra como está escrito. É a palavra de Deus, e Deus fala através de você. Deus aconselha os seus filhos através de você. Como Deus está falando com você? Isso aqui é meu? Isso aqui é de Deus. Isaías 55, versículo 11. Isso é a palavra de Deus. Quem não concorda, não está concordando comigo. Está deixando de concordar com a palavra de Deus. Não é com os meus conselhos. Eu sou pequeno, gente. Ser humano igual a você. Mas a diferença do resultado não importa se ele está, a dificuldade vem. Quando você anuncia a palavra, mais cedo ou mais tarde o fruto vai acontecer. Ele vai surgir. Não fica vazio. Não volta vazia. Ela prospera. É designada para um propósito e ela prospera. Mas tem que ser usada a palavra. Não adianta usar a tua. É a palavra dele. É o conceito dele. Meu filho está aqui. Fica de fora aqueles que bebem. Fica de fora quem come demais. Glutonaria, né? Fica de fora. O mentiroso, o avarento, o orgulhoso, ciúme, a ira, a indignação, a maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Enquanto isso não mudar, vai continuar sendo a mesma pessoa. Amém? É isso que muda e transforma. É bem forte para o nosso Deus, que é digno de ser glorificado. Daniel capítulo 5, que diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Versículo 2: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram. O que eles deram, igreja? Louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedras. Olha aqui para mim, por favor. Quando a Bíblia ela traz acerca dessa orientação, e já você vai entender, mas eu volto um pouco. Antes de nós lermos aqui, que nós iremos ler até o versículo o 6, nós vamos ler até o versículo 6. Porém, antes de voltarmos à leitura, eu quero já deixar claro para você que quando tudo isso, na verdade, ocorreu, a gente já percebe que o rei Nabucodonosor, pai de Belsazar, ele havia morrido, e a gente sabe da história dele. Esse homem, Nabucodonosor, se você for voltar aí alguns livros, alguns capítulos, esse aqui é o 5, mas se você voltar ao capítulo 4, anterior desse, você vai perceber
que o próprio Deus, ele faz, de alguma maneira, faz juízo sobre a vida de Nabucodonosor. E isso se inicia no capítulo 3, quando ele levanta aquela estátua de ouro, uma altura imensa, e ele prepara aquela estátua para ser adorada, uma imagem dele, e era para ser adorada, porque, compreenda, igreja, quando o povo de Israel foi levado a cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, não existia nenhum homem, nenhum reinado mais poderoso do que ele. Na verdade, era o único reino que existia, e ele era fisicamente poderoso de fato. Ele era um homem mais rico, mais forte, mais bem armado, preparado. Não existia nenhum outro reino na terra superior a ele. Na verdade, todos ele dominava. O mundo inteiro praticamente era dominado por esse rei. E isso foi crescendo dentro dele, ao ponto dele levantar essa estátua. Isso fala no capítulo 3. E quando a gente sabe da história, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não quis se curvar, porque eles serviam a Deus, eles são lançados dentro da fornalha de fogo ardente, e lá Deus dá o livramento, guarda, mas é ali que fica registrado, por conta dessa atitude. O capítulo 4 já se inicia, Deus trazendo uma visão em sonho para o próprio rei, de uma árvore grande, seus frutos magníficos, folhagem, os animais, os pássaros, eles viviam embaixo dessa árvore. Isso era a visão. E apareceu um anjo, e ali ele conta esse sonho a respeito do que Deus tinha dado para ele. Daniel vem e revela para ele e diz: Senhor, esse reino, isso vai falar no versículo 22 do capítulo 4, lógico, mas ele vai dizer: essa árvore és tu, Senhor. Essa árvore que o Senhor vê grande é o Senhor, que chega o topo até o céu. Isso é o Senhor. E ele vai descrever, ele vai relatar todo esse sonho. Lá na frente, o próprio Daniel vai descrever para ele todos os detalhes acerca do que iria acontecer. E ele vai dizer assim: você vai passar a ser como um animal por conta da tua soberba. Você vai passar a comer capim como um boi. E no capítulo 4 também, mas no versículo 28 e 29, depois de 12 meses, a Bíblia vai descrever que ele vai dizer para si mesmo, depois do relato, da revelação, da interpretação desse sonho, dessa grande árvore, ele vai dizer: mas não foi eu que fiz tudo isso, o palácio real, a cidade de Babilônia, como é que pode eu, que sou o Todo-Poderoso, em outras palavras? E o próprio Deus vem e fala com ele as mesmas palavras de Daniel. Tudo para ele aprender, conhecer acerca de quem era esse Deus. Porque ele faz grande quem ele quer e dá reino, ou rei faz rei a quem ele bem entender. E ali ele passa, no mesmo instante, a Bíblia descreve que ele é transformado, tem unhas como de boi, começa a criar pelos como pena, e ele passa, a Bíblia vai descrever aqui 7 tempos. A gente sabe que essa linguagem é 7 anos, um tempo, um ano, os tempos 2 anos, 7 tempos são 7 anos. Passado isso, ele retorna para o seu reinado, e isso ficou na história, isso ficou registrado, porque um homem que se exaltou, não é porque, já a gente vai ver esse detalhe, ele tinha o domínio sobre tudo fisicamente, menos acerca do próprio Deus, ele era inferior. Mas sabe o que ele faz? Ele se acha superior a todos, ao ponto dele querer ser adorado como o próprio Deus era adorado. E aquilo ali faz com que ele chegue a esse ponto. E quando a gente entra no capítulo 5, a gente começa a compreender que o próprio Belsassar, filho de Nabucodonosor, ele comete um grande erro.
Ele chama, ele dá um banquete, ele faz uma festa, ele chama os seus 1000, chama suas mulheres, suas concubinas, e ele, por ser rei, então ele tinha domínio sobre tudo, inclusive estava dentro do seu domínio os utensílios sagrados do templo de Deus, que Nabucodonosor, seu pai, tinha levado para a Babilônia. O que é que ele faz? Ele pega esses utensílios e ele começa a usar esses utensílios, tomar vinhos nesses utensílios sagrados. Estou falando de utensílios, já você vai entender o que Deus quer para você com a sua vida hoje. E quando isso ocorre, eles passam a cultuar, a glorificar, ou seja, eles bebem vinho, no verso 4, bebem vinho e louvam os seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de pedras, de ferro, de madeira. Então ele faz tudo isso na presença de quem? Dos seus deuses. E quando isso acontece, presta atenção no versículo seguinte: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos, olha só como ficaram, se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro, de tanto medo que esse homem teve. Imagine, do nada aparecia um dedo escrevendo na parede, escrevendo um certo nome que já nós vamos ver na parede. E ele ficou igual aquelas pessoas como tem um medo tão grande que o joelho não ficou tão trêmulo de medo. O coração dele quase parou naquele instante. Mas o que ele escreveu? O que na verdade estava sendo escrito naquela parede por aquela grande mão de homem escrevendo na parede? Já nós vamos ver. Mas depois que isso ocorreu, esse rei ficou muito perturbado. Chamou todos os encantadores, chamou os adivinhos, para poder ali interpretar o que estava escrito por aquela mão na parede. E ninguém podia. Até que alguém chega e diz: olha, tem um Daniel aí, que ele interpretou o sonho de teu pai. E há muitos anos atrás aconteceu uma situação e ele conseguiu interpretar com precisão. Chamaram Daniel. E o rei, diante dele, diz: olha, eu tive a visão, foi esta aqui escrito, ou seja, a situação com o dedo veio, escreveu na parede esse nome, e se conseguir interpretar, eu te farei um homem mais rico, e assim, assim, assim. Aí Daniel vai dizer para ele lá no verso 17, dá um pulo lá para o verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem com quem? Contigo. E dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Agora preste atenção do verso 18 para você perceber exatamente essa orientação. Preste atenção, verso 18. Ó rei, o Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Verso 19: por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Verso 20: quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Verso 21: foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer ervas como boi, como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até, presta atenção, detalhe, que conheceu
que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre quem, igreja? Dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia. O que, igreja? Vou ler de novo o verso 22. Tu, porém, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não fez o quê? Não glorificar-te. Olha aqui para mim, por favor. O cara sabia dessa história. O pai se exaltou por ele achar que era o rei mais poderoso fisicamente do mundo, da terra. Mas ele não poderia jamais achar que ele era superior a Deus, até porque foi Deus que permitiu que ele fizesse isso. E o cara sabia. Aí ele vai, por ser rei, o filho Belsazar, isso mesmo, Belsazar, vai lá, pega os utensílios sagrados e vai beber, vai tocar nas coisas santas. Ele disse: rapaz, o teu pai, tu não aprendeu, teu pai cometeu um erro grandíssimo, ou seja, um erro que jamais poderia ter cometido, e você não aprendeu. Aí agora veio os utensílios sagrados, estavam aqui sobre o teu domínio, e tu achava que porque está sobre o teu domínio, você teria ou tem o direito de ir lá pegar no que é sagrado, o que é santo. Por esse motivo, Deus veio e escreveu isso que está na parede. Vamos lá? Então, da parte dele foi enviado aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. O que foi que se traçou? Mene, Tekel, Passim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa o quê? Contou Deus o teu e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. A gente vai ver aqui Pérez, só para a gente compreender, porque lá em cima a escritura diz Passim e aqui diz Pérez. Não tem nada de errado, tá, gente? É que uma expressão está no singular e outra está no plural, mas é o mesmo significado, tá bom? Que é isso aí que a Bíblia vai dizer: dividido foi e dado aos medos e aos persas. Olha aqui para mim, por favor. A gente às vezes não consegue compreender, mas eu gostaria que você lesse primeiro o que está escrito aqui. O autor da minha transformação. Quem é o autor da tua transformação, igreja? Jesus. Você sabe que essa expressão a gente fala quando está tudo bem, mas quando a situação dificulta, a gente não lembra de quem foi que veio a transformação. Quando as coisas, ou quando está tudo maravilhoso para nós, a gente vai fazer às vezes como muitos fazem, esquece de onde Deus tirou a pessoa. Quando na verdade nós como igreja precisamos compreender quem é o autor da nossa transformação, de uma vida nova. Se temos, é porque foi Ele que fez isso por nós. Foi exatamente o erro de Nabucodonosor, foi exatamente o erro de seu filho, e é o erro de muitas pessoas nos dias de hoje.
Para nós entendermos, igreja, só para a gente compreender acerca do que realmente o que Deus tem para a nossa vida. Já eu falo aqui dessas 3 expressões que a gente acabou de ler aqui, os finalzinhos do versículo. Mas antes eu quero trazer a sua consciência para que a gente possa entender algo muito importante. A nossa vida, dentro daquilo que nós somos, dentro daquilo que Deus faz e fez por nós, nunca jamais podemos esquecer o que Deus fez. E muitas vezes a gente esquece porque a gente não sabe a que momento ou quando Ele fez isso. A gente precisa compreender que se nós estamos aqui porque Ele permitiu. Se você vai alcançar porque Ele quer que você alcance, de fato vai alcançar o resultado. Você vai alcançar o céu porque Ele permite isso a nós, igreja. Isso é para tudo, igreja. Nós precisamos entender isso. Então Nabucodonosor se tornou o homem mais poderoso e ele achava que ele poderia ser mais poderoso do que Deus. E Daniel vai dizer: rapaz, tu é pequeno. Ele vai quebrar esse teu orgulho todinho. Você vai voltar a reinar. Porém você vai aprender, tem que entender. Ele lá na frente, depois de passar 7 anos, ele vai dizer: eu entendi acerca desse Deus grande, que ninguém pode estar acima desse Deus. Ele aprendeu. Não é que Deus, Ele quer a mesma coisa que nós queremos. A gente quer ser feliz, a gente quer ter uma casa boa, a gente quer ter filhos, a gente quer ter uma vida estruturada. Deus não quer isso. Na maioria das vezes Deus só quer a tua honra. Deus só quer que você o reconheça que é Ele o autor da tua vida. A glória tem que ser dada para Ele. Quando acontecer, foi Deus, não foi o homem, não é o remédio, não é o tratamento. Pastor, mas passa, pastor. Quando a gente está doente, não passa o remédio, a gente não fica com... Não foi o remédio. Depende da tua qualidade de fé, de discernimento de espírito. A Bíblia vai dizer, eu gostaria muito de ler com você essa passagem, mas não vou ler porque vai sair um pouco não quero falar de outro personagem. Nós estamos falando de Nabucodonosor, melhor dizendo, de Belsazar. Peguei Nabucodonosor para dar exemplo, que é a mesma estrutura, a mesma base. Mas se você for pegar o livro de João capítulo 4, do versículo... Vou expressar aqui, depois você pode até ler em casa, tá, gente? Do 46 ao 54. Mas lá vai estar deixando claro, Jesus, quando um oficial do rei tem o seu filho doente, e ele vai de encontro ao Senhor Jesus. Jesus vai dizer para ele: se tu não viste sinal de maneira alguma, tu vai crer. Ele diz: Senhor, vamos comigo, meu filho está à beira da morte, me ajude. Verso 50 vai dizer assim: vai, teu filho vive. E ele acreditou nessas palavras. Quando antes de chegar em casa, vem alguém dizer: olha, teu filho está vivo, ele ficou curado. Você sabe o que esse pai vai fazer? Ele vai perguntar, indagando, dizer: a que horas que aconteceu isso? E alguém vai dizer para ele, o seu servo vai dizer assim: na 7ª hora isso aconteceu. E ele lembra exatamente do horário que Jesus falou para ele que ele ficaria curado, que ele estava vivo. A Bíblia vai dizer que ele e toda a sua casa creu no Senhor Jesus. Não foi o remédio que tinha alguém lá tratando ele não, que curou ele? Gente, tudo é Deus. Quem foi que viu, igreja, Jesus falando para ele ficar curado? Só o Pai. Nós precisamos compreender, tudo na vida é Deus. Tem gente que faz tratamento e morre a si mesmo. Tem outros que crê e vê o resultado. E tem outros que crê e mesmo assim Deus leva, mas é a vontade dele. Amém, igreja? Mas é Ele que faz. Nós não podemos jamais deixar de esquecer isso. Se você vai ter sucesso, entenda, Deus que vai te pôr o sucesso.
Se você está sendo curado, não importa o que você fez, não importa o teu empenho, o teu esforço, foi Deus que quis que você ficasse curado, foi Deus que quis, então a honra é dele. O autor da tua transformação não é o que você fez ou o que outros fizeram, foi Deus. Você pode não ter visto, você pode não ter ouvido. Gente, o que mais a gente faz é orar pela igreja. Fizemos um propósito, uma campanha esses dias e tem resultados. Não é sorte, gente. Não é sorte. Eu tive uma sorte ali. Não, você teve um livramento. É Deus, igreja. A gente que tem dificuldade de expressar essa glória para Ele. A gente que tem dificuldade de expressar que é Ele que faz. É mais fácil a gente dizer que foi um tratamento, que foi um medicamento, que foi um homem, que foi alguém. Gente, é Deus. Se nós profetizamos como no início do culto foi falado para você, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, não é os meus conselhos, é os conselhos de Deus, acerca da palavra dele que profetizamos. Se acontecer alguma coisa, a glória é para ele, não é minha, não é sua, é de Deus, não é do que você faz, não é de quem fez, é dele. Amém, igreja? E aí, preste atenção o que Daniel vai dizer para ele. Eu faço questão de ler novamente. Versículo 23. E te levantar-te contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, preste atenção, destes louvores aos teus deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não olha aqui, não glorificaste. Quer dizer que você pegou o que era sagrado, foi dar glória e louvores a algo terreno, e cuja a tua vida está na mão de Deus, os teus caminhos, a Ele você não fez nada disso. Por isso que eu estou falando para a igreja, faço questão de expressar isso, igreja, para que você entenda o quanto isso é grave, o quanto isso é lamentável. A gente tem orado pela igreja, tem pessoas que a gente ora, não adianta dizer que é sorte, você nem sabe que você está sendo aí de alguma forma, você não ouve a oração, mas a oração está alcançando você. Isso é Deus. Você pode estar 2, 3, 4, 5 anos, tem alguém orando por você, você talvez nem ouve a oração. E quando acontecer, não vem dizer que é de pirona, que é o teu medicamento, não, o que está fazendo é Deus, é Ele que faz. E quando você não enxerga dessa maneira, isso é lamentável, porque você vai dar louvores para coisas criadas pelo homem, e deixa de dar louvor para Deus, deixa de reconhecer. Um dia que meu pai foi curado de um câncer na próstata, aí ele disse, olha aquele medicamento que o médico passou, foi que, eu digo, como é que é a história, rapaz? Quer dizer que a oração, o clamor que foi feito, o preço que foi pago, aí o senhor vem dizer que foi o remédio? Não. Tá, tire isso dos seus pensamentos. O senhor está aqui vivo porque Deus permitiu. Foi Ele que tocou. No dia que o senhor me mostrou o exame para o médico se desesperou. Mas foi fazer a biópsia, não tinha mais nada. Cadê? Sumiu. Por quê? Porque Deus tirou, arrancou. Não foi o medicamento não, rapaz. Pare com isso, aprenda a ver Deus nas pequenas ações, mesmo você não ouvindo, mesmo você não vendo, igual aquele pai. Ele não viu a cura, mas ele ouviu Jesus dizendo, vai, teu filho vive, e ele acreditou nisso. Não foi o remédio que estava passando nele enquanto ele buscava o pai ajuda, não. Ele sabia que era Deus, que foi Jesus, a palavra do Senhor Jesus, que trouxe o resultado. Toda a honra, toda a glória é de Deus, igreja. Amém? Agora só para você entender, o que foi que esse rei pegou? Utensílios. Nós estamos falando de objetos, utensílios, tá? Mas para nós hoje, nos dias de hoje, o que nós somos? Mais do que utensílios.
Nós somos o que está escrito lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o 17. Preste atenção, vou pôr aqui na TV para você, tá? Olha o que diz aqui, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em quem? É uma pergunta que ele faz para nós. Se você não sabe, agora fique sabendo que você é esse santuário do Deus, ou seja, o templo do Deus vivo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Nós somos mais do que utensílios. Utensílios esses que trouxe uma grande consequência para Belsassar, exatamente porque ele cometeu esse erro de afligir os utensílios sagrados. Mas Deus está falando, a palavra de Deus aqui está nos afirmando que nós não somos utensílios, nós somos templo, muito mais precioso e valioso do que um utensílio sagrado, um objeto do lado de fora. Não, agora nós somos um templo, um lugar, uma habitação do nosso Deus, do Espírito Santo. Por isso que ele afirma: quem destruir esse templo, Deus destruirá. Porque o que nós somos? Que templo como nós somos? Somos o que para Deus? Sagrado. E é isso que às vezes a gente não consegue compreender. Amém? E a outra coisa importante é que ele, dentro disso, ele deu louvores aos seus deuses e não deu louvor a Deus, cuja vida, Daniel disse, está na mão dele, os teus caminhos. Agora eu quero que você compreenda duas coisas. Vamos lá? Lá no livro de Isaías 42, versículo 8. Vou pôr para você aqui na TV. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Presta atenção. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura, ao nosso Deus. Sabe por quê? Isso é possessão, igreja? Não, ele só quer que você reconheça que é ele que faz. É você que frutifica, é você que tem um resultado. Mas quando você tiver o resultado, tudo que ele espera é que você diga: foi Deus. Eu sou resultado de Deus. Se eu alcancei é porque Deus foi na minha vida. Eu dou graças a ele, eu dou glória a ele. É isso que ele quer de nós. E era exatamente essa a revolta de Deus. E próprio Daniel estava expressando para o rei: exatamente por conta disso, meu Senhor. Exatamente por conta disso. Quer dizer, você deu honra, glória às imagens de escultura, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, mas você não deu glória ao nosso Deus, pelo qual ele te constituiu rei. Você violou, você afligiu, desonrou os utensílios sagrados e, além do mais, deu louvores, honra, glória a outros que não fosse Deus. E o que eu aprendo com isso, pastor? O que eu aprendo com toda essa orientação? Antes de eu te passar o que você deve levar para casa, eu quero que você lê comigo aqui o verso 30. Preste atenção. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei de quem? Dos caldeus. Ele foi morto na mesma noite. Honrou a Daniel em tudo. Depois que Daniel revelou, interpretou essa visão desse nome, ele morreu. Por quê? Tão simples, meu Deus, só porque bebeu dentro no copo das coisas sagradas. Só por conta disso. Por duas coisas. E é isso que eu quero que a igreja aplique na sua vida. Duas coisas. Posso pôr para você? A primeira dela que você deve aplicar na sua vida. O que é? Diga. Não desonre o que é sagrado. Te pergunto, o que é sagrado para Deus? Para você? O que é sagrado para você? O que é sagrado ao teu ver para Deus? Fala, gente. O altar. Vou dizer o altar como um utensílio, mas nós falamos ainda há pouco de mais do que utensílios. O que a gente falou aqui ainda há pouco? Isso. O templo. Você é sagrado para Deus. Você, seu marido, sua esposa, seus filhos, isso é sagrado para Deus.
Imagine se houve punição porque foi tocado em utensílios. Imagine naquilo que nós já conhecemos, são os templos do Espírito Santo, templo do Senhor nosso Deus, santuário do Deus vivo. Se nós somos essa pessoa e às vezes nós desonramos esse templo, gente, é muito forte. Já já você vai entender. Eu estou apenas te dando orientação para você aplicar na sua vida. Não desonre o que é sagrado. Você é sagrado, não desonre. Não se põe em julgo desigual com os incrédulos, porque você já sabe como a Bíblia descreve lá no livro de 1 Coríntios, que não há comunhão entre luz ou seja, a luz e as trevas, entre o santuário de Deus, entre Deus e os ídolos. Não há comunhão. Deus é uma coisa e as trevas é outra. Não há comunhão. Então não se põe em julgo desigual. Honre o que é sagrado, proteja o que é sagrado. Não permita que a incorruptibilidade ou até mesmo a impureza venha aí de alguma forma corromper esse lugar que é você, que é templo do Espírito Santo, que é, como a Bíblia descreveu, sagrado. Está escrito lá, acabamos de ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Deus destruirá porque o templo que sois vós é sagrado. Está afirmado, é bíblico. Não tem contra-argumentar isso, igreja. Então não desonre o que é sagrado. Você é sagrado. Você é sagrado, então honre isso, honre esse lugar ou esse templo de Deus, amém? A segunda coisa que você precisa aplicar na sua vida, leia, é de Deus. Tem gente tirando a glória de Deus e dando para outros. Quando a Bíblia descreve aqui que ele deu louvores às imagens de escultura, e eu quero aqui abrir parênteses, porque eu quero deixar bem claro que imagem de escultura não é apenas aquela imagem que às vezes as pessoas têm, que se prostram, e cultuam. Não é apenas isso, igreja. Mas quando você faz de pessoas, de coisas, também isso é algo que desagrada a Deus. Você faz um ídolo talvez do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus bens materiais. Isso é um ídolo. Ele deixou claro: não darei a minha glória em imagem de escultura. Não darei. O meu nome é esse. Senhor deixou claro isso. Isaías 42, verso 8. Não dou a minha honra, a minha glória a nenhuma imagem de escultura. Dizer que foi, não, isso é feito por mão humana. Como pode, igreja? Porque foi o fulano, foi o profeta que profetizou. Ele profetizou, mas a boca quem usou foi Deus. Foi Deus que falou. A honra é de Deus, não é do homem, não é de pessoas, é de Deus. Nós não podemos cometer esse erro. E o que entristece a Deus acerca do pecado de Belsazar é isso. Mas o que Deus quer chamar a sua atenção é que você coloque em prática essas duas coisas. Que você jamais desonre o que é sagrado, e também você jamais deixe de dar honra, porque toda honra e toda glória é de Deus, tem que ser dada a Deus, amém? Agora, quando isso não acontecer, preste atenção. Coloca a imagem para mim desse significado. Quem lembra os nomes? Quem lembra os nomes? Mene, Tekel, Paisim. Agora olha a explicação. Lá embaixo Daniel fala de Pérez, né? A palavra pai fala Paisim, Paisim, mas lá embaixo Daniel vai descrever Pérez, a mesma coisa. Como eu falei, uma na expressão singular, outra no plural, mas é o mesmo significado. Pérez significa o quê? Divisão. Tekel e Mene, número. E a gente vai olhar biblicamente, preste atenção. Mene, contou Deus. Ele tá ali deixando claro, contou. Ele contou o teu reinado. De alguma forma ele balanceou o teu reinado. E foi o quê? Ou seja, contou Deus o teu reinado e deu cabo dele. Deus fez uma contagem. É como se Deus tivesse ali analisado todos os pontos e não tem jeito, vai dar cabo. Há mais erros, em outras palavras, do que acertos.
E aí ele vai dizer: tekel, pesado. 3 pontos importantes: Menem, contou; tekel, pesado; e Pérez, dividido. Que Deus contou, Deus pesou e Deus dividiu. Sabe por quê? Porque alguém que não tinha discernimento, não tinha temor, desonrou o que era sagrado, e alguém que deu louvores para a imagem de escultura, mas não glorificou a Deus, porque ele foi rei pela permissão de Deus. Não teve um que se exaltou nessa vida e permaneceu lá no topo. O que Deus diz? Ele disse que aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta, o que acontece com ele? Será humilhado, será rejeitado. Nós precisamos compreender que o nosso Deus, Ele só quer isso de nós. Por isso que Davi alegrou a Deus, sabe por quê? Porque tudo que ele tinha era pequeno comparado ao que ele tinha de mais precioso, que era Deus. O Senhor é o meu Pai. Foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai olhar para Davi tantos erros, mas por quê? Porque nenhuma das riquezas que ele tinha era mais superior do que a presença do próprio Deus. Dou honra, dou glória ao Senhor. Davi dizia isso. E o que Deus falou? A minha glória não darei a imagem de escultura. Sabe o que é isso? Que quando você deixa de dar honra e glória a Deus e dar as coisas que você acha que trouxe resultado para você, quando na verdade quem trouxe foi Deus, isso é uma desonra. Isso é, de alguma maneira, não enxergar Deus nesses detalhes. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que age. Não desonre o que é sagrado, mas também que você nunca deixa de reconhecer que toda honra e que toda glória e todo louvor seja dada a Deus. Ele que é o autor da vida, é Ele que permite chegar onde chegamos, é Ele que dá a condição, é Ele que dá a permissão, e nós só precisamos enxergar isso. Amém, igreja? O que Ele deixou claro no livro de João capítulo 15, versículo 4, que Ele é a videira, nós os ramos, sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer sem Deus. Somos resultado daquilo que Ele faz em nós e através de nós. Só que nós precisamos enxergar. Não permita Deus te pôr na balança e você faltar. Porque tem pessoas que Deus já botou na balança. E o que Ele está dizendo? Foste achado falta. Está faltando aí, viu? Varão, varoa, Deus te pôs na balança, está faltando aí, viu? Cuidado para Ele não dividir esse reino. Na verdade, cuidado para suas ações não dividir o seu reino. Se Ele pôr você na balança, será que você está legal com Deus? Ou está devendo peso aí? Conserto, vida com Deus, compromisso, honre a Deus. Permita isso na tua vida. Amém? Porque esse rei, depois que Daniel falou tudo isso, morreu. Morreu por conta, não aprendeu com o erro do pai. Infelizmente, desonrou a Deus, desonrou os utensílios de Deus e continuou dando glória para tudo aquilo que ele era, para tudo aquilo que ele tinha. Não dou a minha glória à imagem de escultura. Deus, Ele é fiel, mas Ele espera que você sempre o reconheça. Você reconhece Ele assim? Será que você vê Deus assim? Será que você não é mais uma daquelas pessoas que não consegue enxergar Deus em tudo
eu enxergo Deus em tudo que faço. É Deus que faz, é Deus que opera. Graças a Deus. Quem entendeu? O que você tem que fazer? 2 coisas. Aplicar na sua vida o que é? Não desonre o que é sagrado e não é minha, não é sua, não é de imagem de escultura. Graças ao fulano, não, graças ao teu Deus, graças a Ele, porque até aqui Ele tem nos abençoado, até aqui Ele tem sido conosco. Mas se Ele está te pondo na balança, está em falta, corra atrás desse peso, tá? Para manter balanceada a tua vida. Caso contrário, isso pode ser dividido. Amém?